eu chamo agora para conversa a nossa correspondente internacional de economia, a Priscila Yazbek, que está neste momento, oi Priscila, acompanhada do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Luiz Carlos Trabuco. Então, já lhe passo a palavra a partir de agora, Yazbek. Muito obrigada, Elisa. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Então, estou aqui na presença de Luiz Carlos Trabuco, que cedeu essa entrevista para a gente. Ele que já participou 12 anos aqui do Fórum. Eu já tenho participado há 12 anos e nós temos visto a evolução do Fórum enquanto debate das questões mundiais. E dessa vez, o Brasil e vocês, empresários, banqueiros, a delegação brasileira de uma forma geral, chega a Davos com um outro cenário, né? Um cenário em que o mundo está fragmentado e o Brasil, inclusive, está sendo usado como um exemplo de como essa fragmentação está acontecendo, até por causa dos ataques em Brasília que tiveram repercussão nacional. Do ponto de vista de vocês, empresários, o senhor acha que isso traz algum tipo de complicação nas negociações, nas conversas por aqui? Como que isso está sendo tratado? A delegação brasileira é robusta, né? Com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Meio Ambiente e uma delegação de empresários bastante numerosa, que visa ter contato com os investidores dentro deste conceito do mundo vencendo a crise. E a crise que assolou o mundo nos últimos 3 anos, ela teve uma gravidade. A crise da pandemia e a pandemia da inflação, que fez com que os bancos centrais em todo o mundo tivessem de ter uma política monetária mais arrojada, visando o controle da inflação. Então a gente está vivendo este momento, que é um momento importante. Mas também é um momento de debate, porque as democracias do mundo têm sido contestadas. E nós estamos com um novo governo. Um governo que foi eleito, um governo que foi diplomado, que foi empossado. Então cabe a nós, empresários, junto com os investidores, passar essa normalidade da direção do Brasil para os próximos anos. Certo. Elisa, você tem uma pergunta aí do estúdio? Eu sigo por aqui ou você já quer fazer sua pergunta? Tenho, só uma dúvida. Trabuco me ouve bem agora? Posso fazer diretamente a pergunta? Elisa vai fazer a pergunta. Pronto, deixa eu já compartilhar então aqui. Sim, pois não, sim. Que bom. Gostaria de ouvi-lo, por favor, sobre a mensagem que deve ser levada do Brasil para o evento que começa hoje e de que maneira o senhor avalia que é a visão do mundo em relação à nossa economia. Que tipo de Brasil chega hoje para o evento em Davos? Toda mudança de governo e também com os fatos que aconteceram, vamos dizer, em Brasília, traz sempre um questionamento. Mas a palavra do ministro Haddad, da ministra Marina, exatamente é para restabelecer uma diplomacia, um entendimento, uma disponibilidade que a economia brasileira é forte. O Brasil tem condições de superar os seus desafios dentro deste binômio, com responsabilidade fiscal, mas também com muita responsabilidade social. Nós sabemos que o déficit social brasileiro é grande, então nós não podemos fechar os olhos da importância de termos um orçamento que contemple essas questões que são cruciais. E como que o senhor, então, vê o pacote de medidas econômicas anunciado pelo ministro Fernando Haddad? Inicialmente, as primeiras impressões foram muito negativas, né, dos empresários, do mercado financeiro, sobre as primeiras falas do governo, mas depois da apresentação desse pacote, o mercado reagiu positivamente. Qual que é o saldo dentre as falas iniciais do governo e esse pacote que foi anunciado, na sua visão? Olha, ouvindo investidores e pessoas que acompanham o Brasil, o pacote foi bem aceito. Porque o ministro Haddad demonstrou não só uma intenção, um objetivo, mas ele foi muito firme na definição do propósito. E quando se estabelece um propósito, a caminhada fica mais tranquila. Quer dizer, o que importa é o valor do ajuste. Mas a caminhada para o total do ajuste, ele passa para um aumento da arrecadação, contenção de despesa, a discussão da reoneração de impostos que estava comprometendo o orçamento fiscal. Então, é uma receptividade positiva.
E o senhor acha que aqui no evento eles vão ter que falar sobre essas questões em Brasília? Isso pode acabar afetando a agenda econômica brasileira? Isso acaba trazendo alguma impressão negativa? Ou esse pacote econômico ele continua seguindo a todo vapor? O governo já virou a página e já pode mudar de assunto daqui para frente? Olha, eu acho que a página vai sendo virada. Agora, o que a gente sente pela própria repercussão da mídia europeia, dos formadores de opinião pública na Europa, o que aconteceu no Brasil foi lamentável, triste, indesejável que pudesse acontecer. Quando se levou para vamos dizer, algo um pouco mais radical, naquilo que a oposição deve fazer oposição, sim, nos partidos, no Congresso, dentro da normalidade. Agora, eu destaco a você, Yazbek, a importância que foi a reação àqueles dias, aquele domingo um tanto quanto trágico, até decepcionante. Foi a união da República. Os três poderes foram muito prontos, muito efetivos para se alinhar na defesa da democracia. E a defesa da democracia é a defesa do pensamento divergente. É contemplar outros pensamentos, mas dentro de regras de civilidade e regras de posturas democráticas. Eu acho que a Thaís Herédia tem uma pergunta do estúdio, é isso? Para já. Por favor, Thaís. Obrigada, Elisa. Oi, Priscila, bom dia. Trabuco, bom dia. O Brasil é um país ainda economicamente muito fechado para o mundo. Perdeu várias oportunidades nos últimos 15, 20 anos de fazer acordos comerciais nesse momento em que o mundo não só está fragmentado, como o tema do Fórum Econômico desse ano, como está distante dos acordos que foram fechados. Como é que o senhor vê o Brasil superando essa barreira neste momento do contexto internacional, aliás, como uma necessidade que o país tem para promover o crescimento? Olha, dentro do Vencendo a Crise no Brasil, os acordos comerciais, eles são fundamentais para dar, vamos dizer, uma fluidez no comércio exterior brasileiro. A guerra da Ucrânia e as conturbações do mundo, a própria pandemia, ela estrangulou as cadeias produtivas globais. Alguns, de uma maneira muito pessimista, diziam que era o fim da globalização. Não há o fim da globalização. Nós não vamos ter o novo normal. O que vamos ter é o mundo sendo um protagonista de livre comércio. E o protecionismo, ele é uma espécie de um quarto escuro, onde não tem uma janela de abertura. Então o Brasil, agora, colocando em metas acordos comerciais entre vários países, nos dá a possibilidade de nós criarmos superávites maiores ainda da nossa balança comercial. Um destaque: o novo governo deu ao vice-presidente Geraldo Alckmin o ministério visando uma política industrial que nós possamos participar das cadeias de suprimentos mundiais. Isso é muito bom. Um outro assunto em destaque no Brasil é o caso das Americanas, né, e da fraude ali que foi encontrada de bilhões de reais. Como o senhor vê isso que aconteceu e como que isso afeta o mercado de capitais brasileiro? Olha, foi uma situação imprevisível, de efeitos muito desagradáveis, né? Principalmente em algumas semanas que antecederiam a publicação do balanço dela do ano de 22. Agora, o mercado está dialogando. Eu acho que o bom senso é uma regra fundamental para que a gente possa, vamos dizer, superar e chegar a um acordo que não haja um prejuízo maior do que já aconteceu. Vencer a crise é estabelecer bons sensos. É manter pontes e diálogo. Eu acho que isso que os bancos, o sistema financeiro está fazendo com a empresa.
Por fim, Trabuco, queria abordar com você também a questão sobre as falas do ministro Fernando Haddad em relação ao Banco Central, né? Algumas cutucadas ali sobre a atuação do Banco Central, sobre os juros altos. É um assunto também que cabe muito a vocês, banqueiros, né? Que é muito tocado, né? Por vocês, banqueiros também. Como que o senhor vê essas falas do ministro? E o senhor acha que os juros estão altos demais hoje no país? Olha, nós temos de reconhecer um trabalho bastante diligente do Banco Central na administração da política monetária, trazendo uma inflação que era acima de 10% para o nível de 5%. Ainda é um pouco acima da meta. Mas os juros, ele respondeu em grande parte por esse equilíbrio. Agora, a situação brasileira é quase que a situação mundial. A sorte é que a política monetária brasileira foi proativa e se nós temos hoje um juro acima de 13%, com a inflação ao redor de 5%, é um pouco inverso do que está acontecendo nos Estados Unidos, que a inflação é muito superior à taxa de juro. Então, acho que esse concerto, essa constelação, principalmente os compromissos fiscais, é o que vão reduzir a taxa de juro. E isso é desejável, porque a taxa de juro, ela é custo de capital. E isso pesa muito na taxa de investimento e também na taxa de consumo das pessoas. Esfria a economia de uma forma geral, né? Estou aqui então com o Luiz Carlos Trabuco. Queria agradecer muito, presidente do Conselho de Administração do Bradesco. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Live na CNN Brasil. Olha, muito obrigado, Yasbeck. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, prazer é todo nosso. Elisa, volto com vocês. Yasbeck, obrigada, um abraço à distância. Bom trabalho para você aí no fórum e daqui a pouco você volta a conversar com a gente.